Acolher com a paz do Senhor. A mim é um motivo de muita alegria de estar aqui na casa do Pai, louvando, exaltando e bendizendo o nome dele, e dizendo que ele é santo, santo, santo. E a Bíblia toda roda, está ficando cheia da glória dele. Irmãos, pode em pé para nós vermos a palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo número 3, versos número 1, 2 e 3. 1 Samuel, capítulo número 3, versos número 1, 2 e 3. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga socorro. Socorro, irmão. E diz assim a palavra do Senhor. E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apague no templo do Senhor, em que a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Pai, uma vez mais, Senhor Jesus, levantamos a tua presença. Senhor, nós te rogamos e pedimos, Pai, fala conosco. Senhor, derramado do céu por nós, papai. Senhor, derramado a mão, Senhor, a tua graça. Senhor, não sejamos, Senhor, ministrando. Senhor, não sejamos, Senhor, falando, Pai. Eu te peço que nem quiser, não seja para ministrar a palavra. Senhor, que essa palavra vai ter encontro com o coração do Espírito. Essa palavra vai ter encontro com o coração do Espírito. Eu te peço, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Só os salvos sendo glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando o irmão Natan estava aqui, falando que Deus mandou, falando que Deus colocava no seu coração, naquele momento ele confirma o início da mensagem. Naquele momento ele confirma o início do tempo que Deus me deu. Deus me levou a Moisés. O tempo que o povo estava escravizado, o tempo que o povo estava pedindo ajuda, o tempo que o povo estava assim muito angustiado, muito precariamente a situação deles. Eles estavam quase morrendo subjugados pelo Egito. E o Egito subjugava eles porque eles viviam e eles cresciam e a população aumentava muito rápido. Lá eles entraram somente com a família de Jacó. E nesse período que eu estou relatando, a presença de Deus, o povo de Deus ali era quase 3.000 pessoas. Já se eram 3.000 pessoas dentro daquela terra. E Faraó estava enciumado de ver o povo crescer daquele jeito. E ele com medo que o povo crescesse daquele jeito. E tomasse a terra. E tomasse o Egito deles. Ele começa a ficar assim, ele começa a ficar sem noção e ele começa a aprisionar, começa a subjugar o povo. Então o povo clamando, Pai, nos liberta daqui, manda um homem que venha nos libertar, nos tirar daqui. Então Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés nasce num tempo onde o homem não podia ficar vivo. Quando um homem nascia naquela época, eles matavam, os soldados egípcios matavam, porque era para o povo parar de crescer, era para o povo parar de se multiplicar. E Moisés nasce e é jogado no rio abaixo. E os irmãos conhecem a história. Eu vou apressar porque o tempo não me é permitido contar com detalhes dessa história. E Moisés agora já é um homem, agora ele já está numa estatura de homem, e Deus chama ele: Moisés, agora eu quero você, agora eu te mando você para o meu povo está precisando de sair de lá, meu povo está precisando de ser retirado de lá, e eu preciso de um homem, vai ser você. E Moisés perguntou: como que o povo vai me aceitar, como que o povo vai acreditar? Ele fala: Moisés, fala lá que eu sou o que mandou. E se eles perguntarem como eu sou, você fala: eu sou o que sou. E fala mesmo: eu sou o que mandou. E ele desce, o povo acredita. Ele coloca a mão dentro do seu seio, ele tira da toda das rodas, coloca o povo fora da mão da língua. E lá vai o povo a mandar de Moisés seguindo a direção de Deus, e o povo seguindo a direção de Moisés. E lá vai Moisés, vai enfrentar Faraó no texto que Natan leu. E Moisés chega com o Faraó e o Faraó não deixa o povo sair. Mas Deus fala: eu vou tirar vocês com um forte dentro do Egito. E lá vai e Deus tira o povo. Moisés agora sai, o mar vermelho se abre dentro do deserto. E dentro do deserto eles começam a passar 1, 2, 3 dias. No terceiro dia eles olham para o lado e não vê nada, eles só vê areia. Eles olham para o outro, só vê areia. E começam a murmurar.
Eu preferiria comer o que nós comíamos lá, comer cebola, comer as coisas que nós comíamos lá, do que não ter nada aqui. Mas alguns daqueles homens, em vez de olhar para o lado e ver a areia no deserto, eles olhavam para cima. E quando eles olhavam para cima, eles viam uma nuvem de dia. Era como um ar-condicionado, e de noite era como uma brasa de fogo que queimava e não se consumia. E aquecia o povo, e o brilho daquela nuvem não atrapalhava eles dormir. Então, o que eu te peço para vocês, irmãos, e eu já pego o gancho dessa palavra. Porque muitas pessoas só olham para o lado, mas não olham para cima. Hoje é tempo de olhar para cima, é tempo de olhar para Deus, é tempo de olhar para Jesus. É Ele que vem nos guiando, é Ele que vem nos libertando, é Ele que vem nos guardando. Em vez de olhar para o lado, ficar murmurando do irmão que fala assim, ficar murmurando da irmã que canta assim, da irmã que anda assim. Vamos olhar para Jesus, porque Jesus é o amor consumador da nossa fé. É Ele que nos dá, Ele está sobre nós nesse momento. E continua o povo no Egito, e continua o povo a sair do Egito. 40 anos se passam, e eles perdidos dentro daquele deserto. E eles dentro daquele deserto, Deus chama Moisés, Moisés, sobe aqui. Sobe aqui, Moisés, que eu vou ter que conversar com você. E Moisés sobe. E pela murmuração do povo, a maioria deles não entram dentro da terra prometida, só entram 2. Se eu não me engano, 2 ou 3. E Moisés sobe lá em cima. E quando Moisés chega lá, Deus fala assim, Moisés, olha a terra. E Moisés, ele olha, Senhor, não estou vendo nada, tem uma nuvem na frente. Então Moisés, olha a terra agora. E a nuvem sai da frente de Moisés, Moisés consegue avistar a terra. E Moisés avistando aquela terra, ele fala, Senhor, é muito lindo, os cachos são grandes, ela manda leite e mel verdadeiramente. E Deus fala, infelizmente, você não vai entrar lá. Antes que Moisés comece a murmurar, Deus mata ele. E muitos falam, Moisés não entrou na terra prometida. Mas, a terra prometida para Moisés era o céu, a terra prometida para Israel era Canaã, mas para Moisés era o céu. Então, no momento que ele abre o olho, ele não abre o olho mais da terra, ele abre o olho no seio de Abraão. E Deus vem falar com ele, Moisés, lá no meio da tua herança é aqui, tua herança é aqui comigo. E o povo continua, e o povo vai caminhando. Deus levanta Josué agora lidera o povo. Eles entram dentro da terra prometida, eles entram lá dentro. Eles vão começar a ganhar a terra prometida e Deus fala para eles agora. Eu preciso de um favor de vocês. Por favor, não se misture com os outros povos. Não se misture, roupa de mulher em mulher, roupa de homem em homem. Não se misturem. Judeu com judeu. E se vocês obedecerem, a minha mão será com vocês. E agora nós entramos dentro do livro de Juízes. E o primeiro juízo que nós temos não é um juiz, é uma juíza. Rebeca, Débora. Débora é uma juíza. E um fato marcante na vida dela é que ela com 90 anos de hoje descobre que tem um homem chamado Baraque, que recebeu uma profecia do Senhor falando, vai lá, pega o povo e vai para a guerra que eu vou contigo. E ele não vai. Ele fica com medo, então Débora manda chamar ele, manda chamar o Baraque e traz ele aqui. Quando o Baraque chega, ela olha para a cara dele, você é homem, você é o quê? Deus não falou que está com você? Deus não falou que está contigo? Deus não falou que vai fazer? Deus não falou que vai descer com você? Vai nessa. Ele então abaixa a cabeça e sai, passa 5 minutos e ele volta. Cansado, ofegante. Eu só vou a senhora descer comigo. Ela não, eu tenho 90 anos, eu sou velho, o que eu vou fazer naquele lugar com você, naquela guerra? Ele fala, não precisa da senhora guerrear, só que a senhora está com nós, nós sabemos que a mão do Senhor está conosco. A mão de Deus está sobre nós. O que eu aprendo aqui, somos nós que trazemos a presença de Deus nesse local. Somos nós que trazemos a presença de Deus para a terra. Nós que fazemos a presença de Deus se manifestar aqui, porque o Espírito Santo ele só entra no coração que deixa ele entrar e ele quer entrar em todos. Se nós deixarmos, então é nós que trazemos a presença dele para cá. É tempo de nós voltarmos a deixar o Espírito Santo entrar dentro dos nossos corações. É tempo de nós voltarmos a deixar o Espírito Santo entrar dentro dos nossos corações. Para milagres, prodígios e maravilhas voltarem a acontecer. Porque é assim que a igreja primitiva chamava a atenção. E nós caminhando no livro de Juízes, nós adentramos a história de um homem chamado Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar, ele estava lá sofrendo com medo dos midianitas.
e desce um anjo do Senhor e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele olha para o anjo e fala assim: como que Deus é comigo, se o meu povo passa por que passa? Como que Deus é comigo, sendo que o meu povo, olha o sofrimento deles e eles também roubam tudo que a gente tem? Como que Deus é comigo? Me responde. Deus olhando lá do céu, imagina ele conversando com uma estrela. Porque o salmista fala que ele conhece a estrela por nome. Então ele olhando lá de cima, ele fala: ó, filha, olha lá, meu servo. Se ele tem coragem de enfrentar o Deus, se ele tem coragem de enfrentar mim praticamente, o que será que ele vai fazer com os midianitas? Agora, pode descer as águas, Senhor. Daí chama o povo, tira o povo que é covarde, desce as águas, Senhor, tu vai só com 300. Porque com 300 eu vou fazer você trazer a vitória. Deus é contigo e tem que ter ousadia. Nós temos que ter ousadia. Gideão tinha ousadia naquele tempo. Gideão era um homem ousado, ele teve ousadia de enfrentar o anjo. E nós, qualquer coisa, nós baixamos a cabeça. Qualquer coisa que fala da gente, a gente se esmorece, cai, se derrete. Não é assim. Deus não está na nossa casa na roça. Não é na areia. Se é na rocha você fez, vem o vento, a situação, e tudo vai ter que. Tem que continuar firme. E nós continuamos na história. E agora me vem um homem que me chama muita atenção. Um homem que todos nós conhecemos. O Nazireu de essência. Que a navalha não passava por cima da cabeça dele. Que não se cortava o cabelo dele. E quando Deus apoderara dele, ele destruía tudo. O nome dele é Sansão. Sansão, certa vez, ele pega algumas raposas, amarra uma nas outras, ateia fogo e coloca no terreno do inimigo. E ela sai queimando tudo. Se nós pararmos para pensar, agora é tempo de nós pegarmos, nós que somos da raposa, enchendo do Espírito Santo, nós pegamos fogo e saímos colocando fogo no terreno do inimigo. O que quer dizer colocar fogo no terreno do inimigo? É sair para evangelizar, é sair para ganhar alma, é sair para falar do amor de Deus. Isso é botar fogo no terreno do inimigo. Porque o mais precioso que ele tem é as almas que ele tem agora. Então, se nós queremos colocar fogo no terreno dele, nós queremos, tem que entrar na palestra e nós temos que ir lá fora ganhar as almas que estão lá. Não fica passando a mão nas almas que estão aqui, mas ganhar a alma lá. E nós viemos, agora nós chegamos a Samuel, o último juiz. E aqui começa a mensagem. Samuel era um menino que nasce num momento muito difícil para marcar uma geração. Que nasce num momento complicado para marcar uma geração. O texto aqui é bem claro. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Quando nós vemos isso, nós imaginamos um candelabro. Porque quando o sacerdote entrava dentro do tabernáculo, primeiro ele lavava as pias, passava pelo altar, ele subia no alpendre, entrava dentro da passava pela porta, passava pelo altar, lavava as mãos daqui e entrava dentro do santo. Quando ele entrava dentro do santo, ele via que a iluminação não estava lá aquelas coisas. Que a iluminação não estava lá toda clarinha, porque lá dentro só existia a lâmpada do menorá. Só existia a lâmpada do candelabro. E a lâmpada, ele olha para a lâmpada. E ele vê que só tem um bracinho aceso. O resto apagou. Está entupido. O azeite não verde. Não tem fogo. Está entupido. Ele entra, ele não liga. Ele nem vê esses 12 pães, a reposição em cima da mesa está organizado. Ele não liga para o altar de incenso, está bonitinho, está limpo, não. Ele vai direto para o candelabro. Quando ele adentra, ele chega no candelabro e pega a expectativa que ele ganha quando ele forma. Ele, com muita oração, ele começa, ele coloca dentro do primeiro bracinho, tira o azeite e volta a verter. Ele vem só devagarzinho. A chama de cá pega de cá. Agora não tem um, tem dois. Ele vai no terceiro e só. Não tem dois, tem três. E o que é isso? Tem muita gente que está entupido no nosso meio. Tem muita gente que não pega nem por decreto. Tem muita gente que não sente a presença de Deus, está entupido. Mas hoje é tempo de nós pegarmos a experimentar dentro do experimentar. É tempo do povo de Deus pegar você. É tempo de nós sairmos aqui cheios da presença de Deus. Aleluia! É tempo do avivamento voltar a fazer parte da nossa vida. Como eu estava comentando com o Danilo, antigamente nós achávamos o cúmulo. Se o culto onde os crentes não falarem mistério. Hoje nós achamos o cúmulo quando fala.
Quando não fala, está tudo normal. Não. Nós nascemos numa essência pentecostal. Quem conhece o princípio da Assembleia de Deus sabe que é pentecostal. Nós nascemos com uma profecia em que o pastor Tim, lá na Rua Adulta, profetizou para Daniel Verde e para o Marvin. Vai lá no Belém do Pará, porque eu sei que você vai, ele vai. Eles já entram lá. Começa a pregar e o Marvin escrevendo um livro, Diário do Pioneiro. Ele escrevendo, ele fala, quando ele estava no culto, quando estava gostoso, todo mundo falando mistério. Ele pega e estende a mão sobre o irmão é vida na presença de Deus. Nós nascemos daí. Glória a Deus. Nós nascemos da unção. Nós nascemos da presença de Deus. Nós não nascemos de vir aqui e ficar olhando para mim com um cara que enche o polimão de pulso, não. Era para ter lágrimas nos olhos, não cara fechada. Era para o anjo passar aqui e recolher as lágrimas e levar até o céu. Não ficar com tristeza de descer aqui e olhar para a cara dos irmãos. É tempo de nós voltarmos ao avivamento, de termos consciência do avivamento. Glória a Deus. Mas não é isso que a palavra quer dizer. Não é um candelabro. Nós vamos agora, no capítulo 4, para vocês não entenderem e não confundirem. Os filisteus, no capítulo 4, declaram guerra contra Israel. Os filisteus vêm com 10.000 soldados. E os israelitas saem com 3 para cada um. São 30.000. 30.000 soldados. Quantos soldados eu disse, igreja? Quantos soldados eu disse, igreja? 30.000 soldados. E eles descem a guerra. E começa a batalha. E os sacerdotes descem com eles, Ofni e Finéias. E desce a arca do concerto, a arca de Deus, a arca da aliança. Lembre-se que no capítulo 3, antes que a lâmpada de Israel se apagasse. Agora no capítulo 4, ela vai com eles. Diz quantos soldados desceram? 30.000. Voltaram apenas um. Voltou apenas um. Somente para chegar e dizer: nós perdemos a guerra e a arma de Deus foi levada. Eles deixaram voltar só um para poder anunciar. A mulher de Finéias estava grávida. Quando ela tem essa notícia, ela sabe que o marido morreu. Ela entra em clama se tem bebê na hora. E a parteira fala para ela: coloque o nome de alguém, coloque o nome, é que vai glorificar o nome do Senhor. Ela fala: não, o Senhor está triste conosco. O nome dele vai se chamar Icabô, que significa: foi-se a glória de Israel. Aleluia. Mas antes disso acontecer, Deus chama Samuel. A lâmpada de Deus que ia se apagar era a presença de Deus que ia se esvair do povo de Israel. Era a presença de Deus que ia sair daquele meio. A presença de Deus não ia habitar mais com Israel, mas ele decidiu apostar, mas Deus decidiu apostar em um. Que ele grita, mesmo desapercebido no começo, ele grita: Samuel, Samuel. Mesmo ele não entendendo, ele repete: Samuel, Samuel. Nós vivemos um tempo em que a presença de Deus está se esvaindo no nosso meio. Nós vivemos um tempo em que a presença de Deus não habita mais no meio do povo como habitava antigamente. Era assim. Foi assim no livro de Juízes. Foi assim porque o livro de Juízes vem com vários juízes, de repente, vai subindo um a um, vai subindo, e o espaço de tempo vai ficando um olho, vai ficando outro. Naquele tempo, o Ofni de Finéias era o sacerdote da época. Quando o povo chegava para apresentar a oferta a eles, quando eles chegavam para apresentar a oferta a Deus no sacrifício, eles pegavam a gordura do sacrifício e pegavam para eles. Eles faziam o que era mal diante de Deus. Mas antes que a presença de Deus saísse, Deus chama Samuel. Nós podemos ver que nosso culto está ficando em acabou. As nossas igrejas estão ficando em acabou. Não tem mais glória, não tem mais presença, não tem mais unção, não tem mais milagre, não tem mais paralítico andando, não tem mais cego vendo. Não tem. Mas antes que assuma a presença de Deus em Israel, Deus chamou Samuel. E Samuel nasce de uma mulher estéril. Samuel nasce de uma mulher onde o ventre dela não servia, não prestava. Nasce de Ana. Agora nós começamos a relacionar. Agora os irmãos não entenderam nada, mas agora os irmãos vão entender o que é a mensagem. Aleluia! Glória a Deus.
Samuel nasce de um tempo, nasce de uma pessoa ao qual ela não podia dar filhos. Ele nasce de um parto quase impossível. Ele nasce de uma coisa quase impossível. Será que no nosso meio também não tem pessoas que quando nasceram de coisas quase impossíveis? Será que dentro do nosso meio tem pessoas que quase morreram na hora do parto? Antes que se apagasse a lâmpada de Israel, Deus chamou Samuel e Samuel nasceu de um tempo todo. Eu não gosto de lembrar, eu não gosto de ficar falando, mas quando eu nasci, no meu nascimento, nasci minha mãe de prova, eu estava passando no tempo de nascer. Eu nasci com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Quando a criança nasce, 2 voltas, e quando a criança nasce, a primeira coisa que ela faz, ela respira e abre o pulmão, por isso que ela chora. Eu nasci enforcado. Não era nem para mim estar aqui pregando a mensagem hoje. Eu nasci enforcado. A primeira coisa que a criança faz é respirar, mas eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Tem pessoas que nasceram aqui prematura. Tem pessoas que nasceram aqui que não era para ter nascido, mas Deus tem propósito. E antes que a presença de Deus saia do nosso meio por inteiro, Deus te chama hoje. Deus te chama hoje. Samuel teve uma vida conturbada. Eu não falo de outro, eu falo de mim. Depois do meu nascimento, eu tive uma vida conturbada também, de doença. Uma vida de doença. Eu chego a me emocionar no momento quando eu começo a me lembrar que teve um dia que meu pai conta que eu estava muito doente na casa da minha avó, em Graí. E ele pegou um diplomata do meu tio, se não me engano. E aquelas curvas de Graí, você não sabe que faz umas curvas tremendas. Só a misericórdia de Deus. E naquele momento, meu pai acelerava o carro, acelerava 120, 140 naquelas curvas. E quando ele reduzia, ele olhava no retrovisor e eu quase desmaiado. E ele acelerava de novo. Não é para emocionar, irmãos, não. É para mostrar que como Deus faz. Quando tem chamado, tem canto, arrabado. É para mostrar que Deus, como Deus age. Quando Ele tem chamado na vida de uma pessoa. Não importa o que você fez, não importa o que você passou, Deus te chamou antes que a lâmpada do tempo se apagasse. Não importa se sacerdote está comendo a gordura da ovelha. Não importa se tudo que acontece na igreja aí, todo mundo sai falando, não importa, antes que a lâmpada do tempo se apague. Deus te chamou hoje. Deus me mandou aqui para te dizer que a presença dele é para voltar a acontecer. Porque depois de Samuel começa a pregar, ele unge Davi, ele unge Saul, ele marca uma época. Você também tem que ser o avivalista nessa época. Você também foi chamado para ser o avivamento nessa época. O avivamento dessa época somos nós. Nós, mocidade, nós. Deus nos escolheu para ser o avivamento dessa época. Então, quando eu escuto uma mensagem dessa, que quando eu Davi, o cara de quem morreu, ele esqueceu de deitar. Abre a boca, glorifica a Deus. Só que você tem um fôlego de vida, você já é muito importante. E antes que a lâmpada de Israel se apague, Deus chama Samuel. Samuel. E Samuel estava desapercebido. Samuel não estava prestando atenção no que estava acontecendo. Não sabia de onde a voz vinha. Será que muitos hoje aqui estão desapercebidos do que Deus está falando? Deus está falando desde o começo do culto, desde o princípio, desde o começo. Será que nós estamos desapercebidos conversando com o irmão do lado? Será que conversar com o irmão do lado é mais importante do que ouvir a palavra de Deus? Ouvir o que ele fala? Mas Deus é paciente.
Ele chama de novo Samuel, Samuel. E Samuel ainda não entende. Então Deus chama de novo Samuel, Samuel. Então aí ele entende. Com o quê? Com a ajuda de Eli. Ele fala, quando ele te chamava, você fala, fala que teu servo ouve. É tempo de salvação, é tempo de batismo com o Espírito Santo, é tempo de Deus voltar a agir no meio da igreja. Não adianta querer parar o avivamento que não vai parar. Não adianta querer tapar a boca dos novos pegadores que não vai tapar. O avivamento de Deus está aí na terra, é para ser concretizado. Aqui no nosso meio nós temos também outra pessoa que o testemunho dela choca. É o Danilo. O Danilo. Ele nasceu, mas não era para ele ter nascido. Pastor Arete nasceu, mas não era para ter nascido. Minha mãe me contou que ela nasceu, mas também não era para ter nascido. Muitas pessoas aqui no nosso meio nasceu, mas não era para ter nascido. E hoje Deus te chama. É tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo de nós ligarmos a Deus. É tempo de nós sentirmos a presença do Espírito Santo novamente. De nós olharmos para a mocidade, mocidade, é culto de mocidade, tem pegando peso de mocidade. Ou os testemunhos das igrejas, que quando a mocidade levantava para cantar, crente era batizado do Espírito Santo. Hoje nós olhamos para a mocidade e a gente passando chiclete. Quando nós olhamos para a mocidade, a gente conversando. Cadê o temor? Cadê a essência da adoração? Cadê? Cadê o querer buscar a Deus? Cadê? Aleluia! E mocidade, presta atenção no ciclo de oração. Ah, meu Deus, se tirar o microfone daqui, eu vou falar. As meninas daqui, presta atenção nas mulheres daqui. Aí as meninas daqui olham ali e a pessoa está com o chiclete conversando na hora do culto. Cadê o temor? Se os irmãos esperassem uma pregação de pular para cima, me desculpa. Deus me deu essa mensagem. E se Ele manda, eu falo. Como eu disse aqui na consagração, aqui é um cajado de 66 pontos. Não quer ouvir, não vem. Porque quando vem, tem que ouvir. O que Deus quer que ouve. Não o que nós queremos ouvir. Não passar, não. Mas corrigir. Porque lá em Apocalipse Deus fala que eu corrijo aquele que eu amo. É tempo de nós despertarmos de novo, igreja. É tempo de nós voltarmos a ser o que Antioquia era. De voltarmos a ser espelho como Antioquia e Corinto era. Que quando Pedro passava, a sombra dele curava. Não que nós... Agora tem gente que sobe no púlpito e não sai. Temos que nos preparar aqui, ó. Porque Paulo, quando ele saiu a pregar, ele chegou na sinagoga e versou com os epicureus. Ele versou com gente preparada até o dente. Com gente afiada na sabedoria até o dente. E ele versa com ele. Fala, eu não tenho dom, isso não é desculpa. Falar o que Deus manda não é preciso ter dom. É só chegar e falar. Tinha irmão do nosso meio que queria pregar, mas não conseguia. Mas quando se no mundo, Deus só mostra profecia. É só querer ser usado. É só querer, é só buscar, é só jejuar, é só consagrar. Isso aí falta na igreja. Tem falta de jejum, tem falta de consagração. Tem falta da igreja incendiar o poder de Deus. Essa mensagem não é mensagem para pular, é mensagem para refletir. Glória a Deus. É mensagem para nós olharmos para dentro de si e pensar: será que nós estamos dando exemplo lá fora, estamos dando um mau exemplo dentro da igreja? Será que nós estamos buscando a Deus verdadeiramente? Será que nós queremos mesmo ser usados por Deus? Será que nós pagamos preço para ser usados por Deus? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o arrebatamento está próximo. Paulo narra o arrebatamento com uma história muito linda. Paulo
aos Filipenses, e dada a palavra de ordem, mesmo o Senhor descerá do céu, rolaria em voz de arcanjo, ao ressoar a trombeta de Deus, se morrer em Cristo, ressuscitará primeiro. Depois de nós, seremos transformados e aí nós teremos. A trombeta prestes soar, só posso Deus mandar. O arrebatamento está aí pertinho. Se nós estudarmos escatologia, nós percebemos que a 69ª semana de Daniel, que está se pintando, abriu um rombo no meio dela para quê? Para mim e você ser avivado na presença de Deus. E o rombo está se fechando. A 70ª semana está chegando aí. E ela entrar, chega o milênio, o arrebatamento acontece antes. É tempo de buscarmos. É tempo de adorarmos. É tempo de nos consertarmos. E buscar verdadeiramente a presença de Deus. Porque Deus fala que se meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar e adorar a minha face, converter seus meus caminhos, eu sararei a sua terra, diz o Senhor. Então vamos buscar. Porque a presença de Deus tem que voltar a acontecer no nosso meio. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.